Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Conta-se que numa aldeia distante ao sul de Varsóvia, um de seus habitantes mais pobres recebeu um bilhete de trem para visitar um primo muito rico. Ele chegou à ferroviária segurando seu bilhete. Como nunca tinha viajado de trem, José não sabia como agir. Ele percebeu que havia um grupo de pessoas bem vestidas e imaginou que não deveria se sentar com elas. No fundo da estação, ele viu um grupo de malandros maltrapilhos. Ele se juntou a eles, imaginando que aquele era o seu lugar. Os passageiros da primeira classe embarcaram, mas os maltrapilhos ficaram aguardando. De repente, ouviu-se um apito e o trem começou a se movimentar. Os malandros pularam para dentro do vagão de bagagens e José entrou com eles, ficando escondido em um canto escuro do vagão, segurando a sua passagem com medo. Ele aguentou firme, imaginando que aquele era o seu lugar. Até que a porta do vagão abriu-se e entrou o maquinista, acompanhado de 2 policiais. Eles reviraram as bagagens até que encontraram José e seus amigos no fundo do vagão. O maquinista então perguntou: "Posso ver os bilhetes?" José prontamente se levantou e apresentou o seu bilhete. O maquinista analisou a passagem e começou a gritar: "Meu rapaz, você tem uma passagem de primeira classe. O que está fazendo aqui no vagão de carga?" E o maquinista concluiu: "Quando se tem um bilhete de primeira classe, o indivíduo deve se comportar como um passageiro de primeira classe." Desse episódio, podemos concluir o quanto é importante se conhecer e, portanto, buscar caminhos para o nosso autoconhecimento, para que assim possamos estar ocupando na vida lugares que dizem respeito a nós mesmos. A história que estamos contando na abertura de nosso programa de hoje, cujo autor, até onde sei, é desconhecido, nos remete a uma reflexão muito importante, que é cada um de nós saber exatamente qual o espaço que nos está reservado para ocupar, sob pena de termos que acabar por pagar muitas vezes um preço alto pela nossa omissão. Eu quero esclarecer que neste raciocínio não estou querendo induzir e tampouco defender uma predestinação a que estaríamos sujeitos todos nós. Este raciocínio eu sou totalmente contrário, pois creio com muita firmeza que não existe um destino previamente traçado para cada um de nós. Pelo contrário, o Criador foi de uma bondade infinita ao criar o homem de tal sorte que ele dotou de inteligência e capacidade de raciocínio suficiente para que ele possa, no exercício de seu arbítrio, ter total poder e liberdade de escolha, que chega ao cúmulo de poder decidir até escolher entre o bem e o mal. A metafísica tem uma teoria pela qual 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Embora não nos compete, num programa como este, entrar no mérito dessa teoria, que pois sequer tenho competência para tal, eu quero apenas usar esta citação para defender que todos nós temos espaços que podemos e devemos ocupar no tempo certo e para o nosso bem, tanto material como espiritual. Algo que eu já defendi muitas vezes em palestras é a convivência do casal e os prejuízos que decorrem do relacionamento quando um dos dois deixa de ocupar o espaço que é seu. Este é um grave problema que leva muitos casais, inclusive, à separação.
Quando se namora por razões óbvias, o casal, ainda numa fase de conhecimento e de aprofundamento, na ideia de se viver juntos para sempre, muitas arestas são aparadas com concessões que ambos fazem com a preocupação de se manter o relacionamento, é claro. Porque, obviamente, se houver muitos desentendimentos e as arestas estiverem difíceis de serem aparadas, haverá o rompimento. Assim, nesse período, se tem a tendência de ser mais paciente um com o outro, sobretudo relevando problemas e situações que se apresentam no dia a dia. Aí corre um certo risco, pois existem muitos casais que, de concessão em concessão, acabam se casando e vão constatar mais tarde que não dá para se fazer concessões permanentes em favor de outrem. Fica muito claro que o mais produtivo é se chegar o mais próximo possível a um consenso, de sorte que não existam concessões, que não existam ganhadores e perdedores, mas situações que, definidas juntas, é a solução que melhor se aproxima e que mais faz feliz os dois. Ocorre que nesta caminhada, tanto a esposa quanto o marido precisam ter plena convicção de que os espaços que a eles pertencem têm que ser ocupados. Por exemplo, se anteriormente a namorada sempre acompanhava o namorado em reuniões que podia participar, em confraternizações de trabalho, por exemplo, e que o namorado fazia questão e gostava da sua companhia, ou mesmo no início do casamento, em outro momento da vida, já casados, se hoje não existe nenhum fator impeditivo forte, como cuidar de filhos ou outros fatores que ambos entendem que justifica a ausência da esposa neste espaço, ele deveria ser ocupado por ela. Nem diria que deveria ser ocupado por ela, diria que a esposa jamais admitiria perder esse espaço. Muitas vezes, a simples ausência num evento que poderia ser participado pelos dois é uma forma de se deixar aberto a outros espaços que são seus e de ninguém mais. Se isto acontecer com muita frequência, pode-se abrir uma porta para a infidelidade. E aí sim, vou ter que evocar a lei da metafísica de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se isto ocorre na vida pessoal, fatalmente, dia mais, dia menos, a consequência é a separação. Obviamente que não estou afirmando que a esposa ou o marido precise estar presente em todo momento na vida do outro. Às vezes, ao contrário, existem compromissos que efetivamente são muito pessoais, que a presença do outro pode até inibir ou prejudicar a conversa e até a carreira do outro. É claro que eu disse da necessidade da esposa ocupar os espaços, mas o inverso também é verdadeiro, de tal sorte que, sem ser sufocante, com todo respeito à liberdade da esposa, o marido também precisa ter plena consciência de que seu espaço, enquanto companheiro fiel, deve ser ocupado também, pois desta forma, com certeza, o relacionamento será valorizado e a esposa será sempre gratificada pela presença constante e pelo apoio que o marido lhe dá. Via de regra, o casal deve procurar realizar juntos o maior número de atividades que for possível, para que inclusive um possa estar ao lado do outro, dando constantes feedbacks que levam ao crescimento tanto da vida matrimonial como da vida familiar e até da vida profissional. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida
é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Primeira carta de São Pedro aos eleitos da Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Fecham aspas, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Meus irmãos, com esta mensagem, São Pedro exalta os privilégios que nós desfrutamos na qualidade de cristãos. Vejam que expressão maravilhosa, uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. Mas se prestarmos atenção, nós veremos também que sobre a igreja e sobre nós cristãos pairam uma irrecusável responsabilidade de nossa postura diante deste mundo. Continua Pedro em sua carta dizendo qual é a finalidade e o porquê nós somos uma raça eleita, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Diante dessa responsabilidade, obviamente que o mundo é então o espaço terrestre onde o cristão tem o dever e a obrigação de atuar, ocupando o espaço que é seu. Quando deixamos de ocupar certos espaços, vêm outros e ocupam no nosso lugar. Isto acontece na vida profissional, por exemplo, que é chamado de vácuo profissional, que é um desastre para qualquer profissão. Devemos preencher todos os espaços e cuidar para que eles permaneçam ocupados. Nos dias de hoje, há muita competição em qualquer tipo de trabalho ou profissão. Em muitos ambientes de trabalho, onde deveria prevalecer o verdadeiro espírito de equipe em favor de um objetivo maior, é comum assistirmos funcionários se degladiando publicamente ou até sorrateiramente para ocupar posições de outros colegas, ou até mesmo se manter em suas próprias posições. Prega-se, muitas vezes, um trabalho de equipe, mas na realidade vive-se um trabalho solitário e individualista, onde perde a empresa e perdem os profissionais, que abrem mão de uma ótima oportunidade de trabalhar com motivação e alegria, que não deixa de ser um caminho para a felicidade. Então, quando falamos em não abrir mão de seus espaços, ao contrário, nós queremos pregar que você, sendo amigo, colaborador, cortês, educado, é de repente este o espaço que está reservado para você numa organização. Seu espaço, de repente, é ser um profissional, um cidadão diferenciado, que não será somente a empresa que reconhecerá, mas até os seus laterais te reconhecerão pelo seu espírito de liderança que te coloca certamente na reta do sucesso. Um outro espaço que o cristão deixa de ocupar, infelizmente, principalmente no Brasil, é o espaço da política. Talvez seja por isso que nós estamos com um país à beira da ruína, com tantos casos de corrupção no meio político. O cristão que tem condições,
que tem os atributos necessários, deve tentar ocupar os espaços existentes na política, que estão aí pedindo socorro. Não adianta termos a modéstia que teve o nosso passageiro do trem, o José, que achava que não tinha condição de ocupar uma poltrona que, entretanto, era sua. O que ocorreu? Levou uma bela repreensão do chefe do trem, porque estava ocupando um lugar que não era seu. Enquanto, por outro lado, seu assento, que lhe era de direito, deve ter ficado vazio quase toda a viagem. Meu amigo, minha amiga, sabemos que assumir alguns posicionamentos nos incomoda e às vezes nos amedronta, mas se reconhecidamente todos acham que você tem condições de exercer uma missão, de repente é melhor não se esconder no vagão de carga, mas ocupar a primeira classe, para evitar, quem sabe, que o Senhor dos céus e da terra, que é o Senhor também de nosso país, de nosso Brasil, não vai exigir, como fez o chefe do trem, que você ocupe o seu devido lugar, o seu espaço. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e espero te encontrar aí, do outro lado do rádio, na próxima quinta-feira, quando estaremos aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade De em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
que Jesus é o nosso Salvador.